Muitas questões nos foram enviadas por telespectadores envolvendo ambiente de trabalho e Covid. Eu passei essas questões já para a doutora Marina e ela vai nos responder para tirar a dúvida da nossa audiência. Primeiramente, muito obrigada, doutora, por nos atender. Obrigada, Nani. Obrigada, Caio, pela oportunidade e tirando as dúvidas que têm surgido bastante com relação às relações de trabalho e à pandemia. Exatamente, doutora. Ontem, por exemplo, nos foi questionado se uma pessoa que pega coronavírus é afastada por 15 dias, que é o tempo que os médicos recomendam, caso ela se recupere, ou muitas vezes por mais tempo, se teve um agravamento da doença. E quando ela volta ao trabalho, o patrão a demite, se isso é permitido ou não. A demissão em razão da doença, por si só, ela é discriminatória. Então, você demitir alguém em razão dela ter contraído a Covid-19 ou até por ter sido afastada em razão da contaminação, ela é uma dispensa discriminatória. Então, ela não deve ser feita e ela é punida pela Justiça do Trabalho. O que ocorre é que o empregador tem a livre decisão de dispensar um funcionário em outras, assim, por outras razões, não só em relação ao possível afastamento. Então, ele pode demitir o funcionário por outros motivos. Não pode demitir o funcionário em razão da contaminação pelo coronavírus. Então, isso sim é uma dispensa discriminatória, né? Anúncio de emprego exigindo vacina. Pode ou não pode? Não, e exigindo não pode. Não a Pfizer, vacina, né? em si, a vacina da Pfizer. Então, exatamente, doutora. Como lidar com essa situação? Pois é uma situação até, digamos assim, bizarra e que a gente está vendo ultimamente. Não pode exigir esse tipo de situação numa contratação. Também é uma contratação discriminatória, também ela inclusive pode ser equiparada a uma contravenção penal. E muito menos você exigir um tipo específico de vacina para que seja feita aquela contratação, o que é pior ainda, né? Então, esse tipo de contratação é ilegal. Inclusive, foi feito denúncias para o Ministério Público, foi noticiado no jornal, retirado do site que fez esse tipo de anúncio, e as pessoas serão responsabilizadas, porque isso é completamente ilegal, além de imoral, né, numa situação como essa. Nós tivemos uma reclamação aqui na rádio, recebemos um relato de uma faxineira e o patrão não a liberou para que ela tomasse a vacina contra a Covid. Aqui na cidade, o horário de vacinação é entre 8 horas da manhã e 3 horas da tarde, e é o horário de trabalho dessa mulher, então, que não conseguiu receber a vacina. Me parece, doutor, uma questão de bom senso, né, essa liberação. Mas caso o trabalhador tenha algum problema com o empregador, isso é um direito garantido também do funcionário, a dispensa ou um atraso para que ele receba a vacina? Foi promulgada uma lei, em 2020 ainda, de que essa dispensa em relação à vacinação para a Covid-19, ela pode ser abonada. Então, esse período que a pessoa estará ausente em razão da vacinação, ela deve ser abonada. É uma lei de 2020. Então, a falta em si, ela não é justificada. Porém, após a comprovação de que houve a vacinação, de que ou o termo de comparecimento de que houve a necessidade de se ausentar em razão da vacina, esse período de que a pessoa esteve ausente da empresa, ela tem que ser abonada. Um funcionário, por exemplo, pode exigir que a empresa que ele trabalhe destine álcool em gel, seja limpa, higienizada. O foco realmente na Covid, porque a gente recebeu também denúncias de pessoas, eu conheço uma empresa que tem muitos funcionários e lá eles não estão exigindo máscara, não limpam o local de trabalho, um senta no computador do outro. Como que o funcionário pode lidar com uma situação dessa? A conversa é sempre o melhor caminho, né? Mas é uma exigência, sim, da lei, inclusive. Também foi promulgada uma lei em 2020 de que o fornecimento de máscaras, álcool em gel e todos os EPIs para proteção do coronavírus faz parte do rol
dos EPIs, né, dos equipamentos de proteção individual, que as empresas são obrigadas a fornecer. Doutora, falei do empregador que não liberou a funcionária para tomar a vacina, mas também pode acontecer o contrário, né? De repente, o empregador tem na empresa dele um funcionário, uma funcionária que se recusa a tomar a vacina, e a vacina não é obrigatória no país. Essa recusa em tomar a vacina pode levar a uma demissão por justa causa? É uma questão bem controversa, não tem um consenso ainda entre os juristas, entre os advogados, cada um apresenta uma tese diferente, existe quem defenda essa justa causa. Eu acredito que ela é temerária, porque a princípio, pela Constituição Federal, ninguém é obrigado a fazer nada que entenda que não seja devido e tenha seus direitos individuais garantidos. Não existe na lei ainda nada determinando a obrigatoriedade da vacina dentro de uma empresa, né? O que o empregador possa obrigar o funcionário dele a ser vacinado, ou obrigar alguém a ser vacinado. Porém, existem alguns doutrinadores que entendem que o ato de não querer se vacinar colocaria todos em risco e, por isso, seria um mau procedimento, uma desídia, ou estaria imputando uma possível justa causa.